O noticiário colorado teve de tudo neste sábado. A demissão e bastidores do desligamento de Ramon e Emiliano Dias, que pegou o grupo de jogadores de surpresa. O choro de Emiliano no vestiário e o valor da multa a ser pago pela direção colorada. A contratação de Abel Braga através de uma ligação de Andrés Nicolás D'Alessandro. O objetivo com a chegada do técnico campeão do mundo. A parceria com Hélio Carraveta, que será, a partir de agora, o preparador físico da equipe. Também os resultados paralelos. A vitória do Vitória coloca o Inter no Z4, mas o Ceará empata e ainda pode cair. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 29 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Muitas informações e eu vou dividir em capítulos. O primeiro capítulo diz respeito à demissão de Ramon e Emiliano Dias, que a gente já informou à tarde aqui no canal. Eu estava no CT Parque Gigante quando a nota publicada pelo Internacional foi divulgada. Eu registrei a saída de Ramon e Emiliano do CT, a conversa que Emiliano teve com a imprensa, mas eu trago bastidores que ainda não foram noticiados em relação à demissão do técnico Ramon e também de Emiliano Dias. Emiliano Dias era o grande cara da comissão técnica, era ele o grande responsável por absolutamente tudo, era ele quem tinha mais contato com um grupo de jogadores. E o relato que a gente recebe do vestiário é que foi todo mundo pego de surpresa com a demissão de Ramon e Emiliano. Os dois estavam prontos, de agasalho, para ir ao campo dar o treinamento deste sábado, quando foram chamados pela direção para serem demitidos. Minutos depois, eles voltam, Emiliano Dias chorando e se despedem dos jogadores. Rapidamente, dão um tchau para todo mundo e vão embora a partir também do anúncio do Internacional do desligamento de Ramon e também de Emiliano Dias. Uma informação importante foi trazida pela direção do Internacional para a reportagem que estava do lado de fora do CT Parque Gigante, no que diz respeito à multa que o Inter irá pagar para a família Dias. De acordo com a direção do Internacional, e eu repito, esta é a versão oficial do clube, Ramon e Emiliano Dias tinham uma multa rescisória referente a 1 mês de salário. E de acordo com o Inter, isto havia sido colocado no contrato da vinda de Ramon e Emiliano Dias para Porto Alegre. O salário de Ramon e Emiliano é acima de R$1 milhão por mês, quase 1,5 milhão aproximadamente. E esse foi o valor pago pelo Internacional como multa rescisória. Eles recebem o salário do mês de novembro e já recebem também um outro mês de salário como multa em função da demissão que o Internacional acabou executando dos profissionais. Esta é a versão oficial do Inter. E o próximo passo foi a contratação de Abel Braga. O grupo do Internacional de jogadores foi informado da chegada de Abel Braga, logo depois do treinamento no CT Parque Gigante. No vestiário, a direção reuniu os jogadores e informou que Abel Braga estava contratado e seria o técnico a comandar a equipe nos 2 últimos jogos, já a partir deste domingo. Eu falei tudo sobre a contratação de Abel Braga no vídeo que eu gravei também em frente ao CT Parque Gigante, mas trago aqui detalhes que eu não havia noticiado ainda, tá? Primeiro, sobre a chegada de Hélio Carraveta junto a Abel Braga, tá? Hélio Carraveta virá com Abel como preparador físico da comissão técnica de Abel. Pela experiência que tem Hélio Carraveta, pelo coloradismo de Hélio Carraveta, que tem mais de 20 anos trabalhando no Internacional, por uma certa justiça, porque se entende que Hélio Carraveta foi injustiçado ao ser demitido do Internacional em 2021, Abel Braga convidou o velho amigo para ser o seu preparador físico nesta missão final de livrar o Inter do rebaixamento. Serão 2 jogos, menos de uma semana, que haverá de trabalhos no Internacional para fazer com que o Inter se livre do rebaixamento e o Hélio Carraveta será o preparador físico. Não há muito tempo para treinos. São pouquíssimas as atividades no campo que vão acontecer. E a chegada de Abel Braga não é para treinar o time.
é para mobilizar o vestiário. O Abel Braga já não é técnico desde 2022, quando ele saiu do Fluminense. Ele não comanda um treino desde 2022. E não será Abel Braga o cara da estratégia, do modelo de treino, não. Ele vai ser o cara de mobilizar o vestiário, de tomar decisões, de conversar com jogadores, de afastar jogadores se for necessário, de puxar jogadores se for necessário. Ele vai ser o grande líder de todo o processo. A parte tática de treinamentos vai ficar muito na conta do Pablo Fernandes, que é o auxiliar técnico da comissão permanente do Internacional. Mas o Abel Braga chega com este objetivo: mobilizar o vestiário, tentar resgatar a confiança do vestiário para os 2 jogos que restam contra o São Paulo e também contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Informações sobre a chegada de Abel Braga, tá? Havia uma dúvida se ele estava ou não em Porto Alegre, ele não está, ele desembarca em Porto Alegre 12h30 no aeroporto Salgado Filho, vindo do Rio de Janeiro, e será recepcionado por alguns torcedores, inclusive, será recepcionado pela direção do Inter já para comandar o treinamento da tarde, que será às 16h, e depois ele vai ser apresentado oficialmente como técnico do Internacional na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. O Abel Braga já se manifestou. Ele conversou com o André Rizek, jornalista da Globo, e disse para André Rizek, que questionou ao Abel sobre a possibilidade do Abel permanecer no Inter na próxima temporada como treinador, retomar a carreira de treinador, que foi descartado por Abel. Ele disse: "Eu sou um técnico aposentado, devo muito ao Inter e por isso vou fazer esses 2 jogos, por amor ao clube. Não importa o que aconteça, eu não sou mais técnico. Eu me aposentei em 2022. Ficou claro, Abel Braga só será técnico durante estes 2 jogos, a pedido da direção, mais especificamente a pedido de D'Alessandro, que foi quem puxou o telefone para ligar para o ídolo colorado. Foi D'Alessandro quem deu o telefonema e quem convenceu Abel Braga a aceitar esse desafio. O Abel Braga estava com muita vontade de trabalhar, de acordo com pessoas próximas ao Abel, ao treinador, mas ele já não se vê mais como treinador. Ele vai para esses 2 jogos e, se for o caso, ele até pode permanecer no Inter na próxima temporada, mas como um coordenador técnico, como um dirigente, ele mesmo já disse que não quer mais ser treinador e vai ser só por esses 2 jogos contra São Paulo e também contra a Red Bull Bragantino. Dito isso, vamos a outros assuntos mais práticos, porque teve uma rodada de Campeonato Brasileiro nesse sábado. O Mirassol perdeu para a equipe do Vitória pelo placar de 2-0 lá no Barradão, e este resultado empurrou o Inter para a zona do rebaixamento. O Inter é o 17º colocado, entrou de vez na zona do rebaixamento e agora tem os 2 últimos jogos para sair dessa situação. O Ceará empatou com a equipe do Cruzeiro, e esse resultado é bom para o Inter, tá? Porque o Ceará fica ainda em uma condição onde matematicamente não está livre do rebaixamento, já que a régua de corte é exatamente o Internacional, primeiro time do Z4. O Ceará tem 43 pontos, se o Inter vencer uma partida e o Ceará perder o próximo jogo, que é contra o Flamengo, o Inter já passa a equipe do Ceará. Então, o Ceará ainda está nesta mira do Z4, tá? Mas tem uma outra situação que é importante a gente destacar. O Inter depende apenas de si para escapar do rebaixamento, mesmo que neste momento esteja no Z4. Isto pelo fato de que o Bragantino enfrenta Vitória e Inter nas últimas 2 rodadas. Ou seja, ou Vitória ou Bragantino, um dos 2 times vai perder pontos nesse jogo, porque os 2 se enfrentam. Se o Vitória perder pontos, o Inter vencendo os 2 próximos jogos, passa a equipe do Vitória. Se o Bragantino perder pontos, o Inter vencendo os próximos 2 jogos, passa o Bragantino, porque o Bragantino está com 45 e enfrenta o Inter. Então, para esse cenário acontecer, o Inter venceria o Bragantino na última rodada e o Bragantino perderia para o Vitória. O Inter passaria aqui para o Bragantino. Ou seja, se o Inter vencer os 2 jogos, vai passar ou de Vitória ou de Bragantino, invariavelmente, e não cai. Esse é o cálculo. 2 vitórias mantém o Inter dentro da Série A do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Flamengo, campeão da Libertadores merecido, teve a odd dobrada,
para quem, aliás, o ganho dobrado para quem apostou nessa partida. E agora temos 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo. Corinthians e Botafogo, odd do Corinthians 2,38, Botafogo 3,1, Fortaleza e Galo, odd do Fortaleza 2,25, Galo 3,35. Esse jogo aqui ainda interessa ao Internacional, já que o Fortaleza não está matematicamente rebaixado. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!